Existem assuntos que a gente evita um pouco falar sobre, porque esses assuntos mexem conosco, exatamente porque por mais que não gostemos de falar, porque vemos esses comportamentos nos outros, nós reconhecemos em nós, em algum lugar que muitas vezes, por mais que neguemos, existe. E eu vim lhes falar hoje um pouquinho sobre preconceito. De forma breve, vou ler uma definição sobre. Preconceito é uma ideia ou opinião antecipada, preconcebida, sem um conhecimento, análise ou reflexão sobre o assunto, sendo sinônimo de prejuízo, pré-julgamento, prenoção. Uma atitude de intolerância e discriminação relativa a algo ou a alguém. Nós vimos noticiar essa semana atitude de preconceito, que é mais do mesmo do que acontece há muitos e muitos anos. Há tempos, desde que o mundo é mundo, desde que o ser humano existe, porque isso é uma falha de caráter do humano, que muitos compreendem como sendo algo a não nutrir, a não propagar, a não manifestar, e que outros, por mais que ouçam quanto isso é prejudicial à evolução humana, continuam a reproduzir, porque nem conhecem uma outra forma de ser, a não ser essa, de ter o outro abaixo de si, o outro como inferior a si, para de alguma forma se sentir bem ou superior. Isso acontece, ao meu ver, ao meu ponto de vista, pela deficiência enorme dos seres humanos de se autoconhecerem, de saberem de fato quem são e, por isso, não quererem nem saber quem o outro é. É assim que acontece o preconceito. Porque se eu sei quem sou e admito quem sou, inclusive com todas as minhas dificuldades, limitações, falhas, eu percebo que o outro também tem suas falhas, limitações, suas virtudes, e que eu, admitindo as minhas, posso então ter empatia de que o outro também possa tê-las. E não vou me sentir superior ao outro para existir. A falta de autoconhecimento, de se autobuscar, faz com que, para que sobrevivam, as pessoas tratem os outros como menores. Todo ego age assim. Todo ego quer que o outro seja subjugado ao seu. Todo ego tem razão. Todo ego diz que o ponto de vista dele, o jeito de viver dele é que é o correto. E quando a gente pensa que somos seres humanos em diversidade de pensamentos, de forma de manifestar a vida, a arte, as belezas e o caráter, nós poderíamos pelo menos ter a inteligência de pensar que ninguém é igual a ninguém. E que a natureza, em sua grandeza, mostra tanta diversidade, em tantas cores e formas diferentes, mostrando para nós o tempo inteiro que é através da diversidade que acontece a vida e a beleza. Imagine se todas as árvores do mundo tivessem a mesma cor. Se todas as formas de rio fossem iguais, se todas as montanhas fossem iguais, se cada jeito do sol se manifestar para nós fosse na mesma intensidade, se cada ser humano falasse, pensasse e agisse da mesma maneira, nós não teríamos a dança da beleza da vida. Isso é fato. Isso conscientemente ou intelectualmente, a gente tem como conceito. Mas praticar uma vida de aceitação à diversidade, de aceitação de que o outro quem? Não é? Porque estamos no mesmo lugar, no mesmo planeta, sob as mesmas condições básicas, porque, na verdade, as diferenças todas que existem, sociais e de classe, de pensamento, nos distancia, infelizmente. Mas, no modo geral, a gente pode dizer que somos todos humanos, ou não? E como humanos e diversos, cada um com a sua impressão digital diferente, cada um com a sua íris diferente, tendo o seu toque de originalidade, sendo único em algum ponto em si para esse todo, deveria ter a humildade de saber que existem outros pontos de vista, que existem outras digitais, outros olhares da vida e que todos devem ser respeitados.
Uma vez que a gente tem essa consciência, a gente entrou no caminho de autoconhecimento, de entender que não somos sozinhos e de que nos conhecermos é a coisa mais importante que existe. Porque uma vez que um ser humano se conhece, uma vez que ele tem dentro de si uma certeza de quem é, ele não se preocupa em cuidar do outro, da vida do outro, de julgar o outro dessa forma preconceituosa. E se a gente for investigar muito profundamente, ou nem precisa ir tão fundo assim, todos nós temos preconceitos. Por mais despertos que estejamos no caminho do autoconhecimento, se a gente for investigar, temos preconceitos, seja de uma coisa ou de outra, porque não nos conhecemos completamente. E por não nos conhecermos completamente, reproduzimos de forma como se fosse um eco a opinião de outros e do que se ouve por aí. Não podendo emitir com firmeza a própria opinião, porque não tem. Quem tem uma opinião genuína, algo de si mesmo para compartilhar, não é eco, é verdade. E para ser verdade, a gente precisa se conhecer. E para deixarmos de sermos preconceituosos, precisamos conceituar quem somos. E assim a gente não vai perder tempo com isso. Mas eu lamento muito o quanto tudo isso está forte ainda no mundo. O quanto isso parece tão longe de acabar. O quanto cada ser humano parece precisar existir apenas quando se vê maior que o outro. Mais inteligente, mais culto, mais rico, mais isso, mais aquilo. E esse mais é um nada. É um nada quando a gente não vê o outro como irmão. Irmão de humanidade.